Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez aqui estamos e queremos te saudar com alegria neste último dia da Quaresma. Hoje, domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos este período quaresmal. Que bom que você rezou conosco todos esses dias, meditando a palavra de Deus e se preparando para vivenciarmos a semana maior da Igreja, compreendido na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em espírito de oração, vamos juntos iniciar este nosso momento de fé, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste último dia, vamos juntos meditar o Salmo 21. E você pode participar conosco, rezando conosco, sempre entre as estrofes do Salmo, essa resposta: meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Prezado irmão, prezada irmã, para a hora intermédia de sexta-feira, a Igreja propõe sempre e reservou o Salmo 21, dividido em 3 sessões, para também as outras 3 semanas. As outras 3 semanas escolheram-se 9 salmos assim distribuídos. Na sexta-feira primeira, o Salmo 25, 27 e 118. Na sexta-feira segunda, os Salmos 58, 59 e 118. E na sexta-feira quarta, os Salmos 118, 132 e 139. Cada um desses salmos ou sessões do mesmo salmo são acompanhados pela respectiva antífona, que é sempre colocada para nos dar sempre esse sentimento de estarmos rezando em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, fazendo toda vez que rezamos uma verdadeira releitura do Salmo, que é produzido, que é escrito lá no Antigo Testamento, mas que é relido pela vida de Jesus, especialmente pelo mistério da paixão, da morte e da ressurreição. É por isso exatamente que rezamos os Salmos.
O Salmo 21 apresenta-se dividido em 3 seções. É, em primeiro lugar, o cântico clássico da paixão de Cristo. Nele se descreve a aflição do justo e a sua libertação. Reza-se a esta hora por ser aquela que melhor corresponde ao momento em que o Senhor morreu na cruz. Então, 3 da tarde é um horário em que nós lembramos exatamente do mistério da paixão. Inclusive, dizem os santos padres, inclusive alguns papas, de que exatamente nesta hora, então, Jesus entregou o mundo, entregou tudo aquilo que ele fez, toda a sua obra, ao entregar a sua vida a Deus, para que Deus, portanto, pudesse tomar as devidas providências que próprio Deus acharia diante de tudo aquilo que o próprio Jesus fez. Reza-se assim porque corresponde ao momento em que o Senhor morreu na cruz, como acentuam sempre as antífonas que acompanham esse salmo. Vejam, por exemplo, uma primeira, diz exatamente: nós vimo-lo desprezado, homem de dores, acostumado ao sofrimento. São expressões que falam com tanta clareza desse mistério da paixão e da morte, desse momento em que Jesus entregou a sua vida para salvar, afinal, a humanidade como a última coisa. Porém, depois veremos que Jesus não ficou na morte, que Deus o ressuscitou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vejam uma segunda antífona, que também se reflete muito nessa quaresma, nesse momento da morte do Senhor. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Assim, marca também um momento grande de dor, um momento grande de desprezo que as pessoas davam a Jesus, atribuíam a Jesus e por isso, assim, aplaudiam a sua morte. Uma terceira antífona: diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. E assim, a sentença repete as palavras ditas por Jesus na sua língua materna, quando estava prestes a expirar. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonastes? Por que me abandonastes, meu Deus? Então, o Salmo é capaz de assim fazer com que a gente entre verdadeiramente no mistério que Jesus viveu, na grande dor que Jesus viveu através do Salmo. Portanto, ele é da autoria de alguém lá no Antigo Testamento, mas muito cedo, na história da Igreja, os Salmos foram refletindo verdadeiramente o mistério de Deus. Foram refletindo o mistério de Jesus na vida da humanidade. E por isso é que a ressurreição ganha então um sentido tão profundo. Portanto, vivamos bem esse finalzinho desse tempo quaresmal, mas vivamos bem, sobretudo, a Semana Santa. E assim, quero agradecer a você por ter rezado conosco todos estes dias. Agradecemos também todas as pessoas envolvidas neste projeto de evangelização, nossos queridos padres comunicadores, o diácono Duli, a equipe de produção e edição da nossa Catedral do Ar e todos os seus colaboradores. Não se esqueça de divulgar este podcast
compartilhar com os amigos e familiares para que mais almas sejam conquistadas para Deus. Desejo que você tenha uma abençoada Semana Santa. Viva esta semana maior com muita fé em seu coração, com maior esperança e com muita esperança. Afinal, Cristo venceu a morte e nos conquistou o prêmio da vida eterna. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.